Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História. Dessa vez o tema da nossa aula é a colonização da América Espanhola. É um tema muito divertido de aprender, uma vez que ele apresenta algumas diferenças e também semelhanças em relação à colonização portuguesa aqui na América. Beleza? Então bora de aula. Esse conteúdo, a colonização da América Espanhola, começa com a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América em 1492. É importante destacar nesse momento aqui que Colombo ele não sabia da existência dessas terras, então o plano original dele era sair lá da Espanha, rumo sempre a oeste, e chegar às Índias, já que Colombo ele tinha o conhecimento aí do formato esférico da Terra. E nesse sentido ele empreendeu sua viagem. Um destaque aqui, Colombo ele era genovês, portanto italiano, mas ele navegou a mando da coroa da Espanha, e ele chega aqui na América em 1492. E esse é um marco para o início da colonização espanhola aqui na América. Um detalhe aqui interessante, aqui na parte de baixo, é que o continente americano ele recebeu esse nome de América em virtude de um outro navegador, que é o Américo Vespúcio. Então, Colombo, quando ele chega aqui, ele acabou fazendo 4 viagens, de ida e voltas, e Américo Vespúcio é que de fato legitima e confirma a existência de um novo continente aqui na América, beleza? E aí por isso que eu coloquei esse resuminho aqui, ó. Então Cristóvão Colombo encontrou e o Américo Vespúcio confirmou que esse de fato se tratava aí de um novo continente. Esse aqui é o Cristóvão Colombo, e aqui no cantinho aqui a gente tem aí um mapa com as rotas das 4 viagens de Colombo. Em destaque aqui o que é importante para a gente é a primeira viagem, Ele chega aqui na América Central, onde é a região ali do Caribe. Beleza? Mais adiante, então, um detalhe importante, tá? Esses slides que eu estou utilizando aqui nessa videoaula, eu vou deixar disponível no link, na descrição ali da videoaula, beleza? Aí vocês podem ver esses slides também com calma. E quando a gente fala de colonização da América Espanhola, vem um termo muito interessante que a gente tem que aprofundar nele aqui, que é o termo pré-colombiano. E esse termo, ele se refere especificamente às civilizações, aos povos indígenas, os ameríndios, melhor dizendo, que habitaram essas regiões aqui antes da chegada do Colombo. E para a nossa matéria aqui, o nosso foco vai se recair sobre 3 desses povos, que são os astecas, os maias e os incas. Um detalhe aqui interessante é que a chegada dos espanhóis aqui na América foi de muita admiração pela organização e desenvolvimento da cultura dos povos que aqui estavam. Então isso é um detalhe que cabe mencionar nesse momento. Aqui eu fiz uma tabela para a gente compreender melhor um pouquinho da história desses 3 povos aí, no caso os astecas, maias e os incas. Então a localização principal dos astecas aqui ficava onde hoje é o país do México. Os maias eram uma região já mais extensa, que pegava ali do México a Guatemala, e os incas já pegavam o Equador, o Chile, e o Peru. Beleza? Eu coloquei aqui as principais cidades, a gente fala as capitais dessas civilizações. Os astecas a gente tem Tenochtitlán, os maias, Tikal e Copán, e os incas, primeiro Cusco, depois Machu Picchu, o último reduto de resistência inca aí. O que é importante destacar aqui sobre essas civilizações? Esse terceiro quadrinho aqui, ó. Os astecas, eles
se organizaram e formaram o Império Unificado, ou seja, um império com poder centralizado. Então eles tinham um imperador, né, que comandava todo esse império asteca, assim como os incas também da mesma forma. Os maias, eles não chegaram a ter um império unificado. Então, os maias aqui, eles tiveram diversas cidades-estados, tá? Com sua organização própria, né? Uma organização política ali semelhante entre elas, mas não conseguiram, de fato, organizar-se como um império unificado. E quando a gente for falar mais à frente aqui do processo de colonização da Espanha sobre essa região da América, a gente tem que levar em consideração lá o Tratado de Tordesilhas. Parte da América aqui, a gente falando aqui da parte mais baixa aqui da América do Sul, ficou com Portugal, né, as terras a leste, e a oeste ficou com a Espanha. Beleza? E o processo de colonização espanhola aqui na América, ela recaiu sobre os astecas e sobre os incas. Mas cadê os maias? Então, quando os espanhóis chegaram aqui, a civilização maia ela já não mais existia. Beleza? Então, o processo de conquista, né, e de colonização ele recaiu primeiramente sobre os astecas, e essa colonização ela foi liderada por um espanhol que é o Hernán Cortés, que é esse aqui do lado. Já a colonização empreendida nas terras incas foi conduzida por Francisco Pizarro, né? Então, a partir de uma invasão muito bem sucedida ali, a principal cidade naquele momento que era Cusco. Um detalhe, né? Os incas eles resistiram, né? Mais tempo do que os astecas, e eles se refugiaram na cidade de Machu Picchu, que foi o último reduto inca aí. Esse aqui do lado aqui direito é o Francisco Pizarro. Mais adiante, a gente vai compreender aqui, apresentar para vocês os fatores que favoreceram o domínio espanhol sobre os povos aqui que habitavam a América, os ameríndios. Então, a gente destaca aqui 3 fatores básicos, tá? Primeiro, a superioridade bélica. Então, as armas de fogo, as espadas, as armaduras, né? A utilização de cavalos, isso facilitou, né, em certa medida, esse domínio e conquista dos espanhóis sobre os povos que viviam aqui na América. As doenças, apesar de não ser um objetivo, né, trazer essas doenças para matar esses ameríndios aqui, mas elas de fato contribuíram muito para a morte de centenas, né, e milhares aí de nativos aqui, dado que eles não tinham resistência a esse tipo de doença. E por último aqui, esqueci de mencionar a rivalidade interna. Essa questão aqui ela já foi cobrada numa questão do Enem, né? Esse quesito é rivalidade interna. Então os espanhóis já planejando, né, a sua conquista ali, sabendo-se que esses povos que habitavam a região da América eram muito rivais e territorialistas, então eles incentivaram essa rivalidade entre esses povos, e isso contribuiu de forma a enfraquecê-los. Posteriormente, numa investida de conquista, os espanhóis eles teriam mais chance de êxito. E, de fato, essa série de fatores aí contribuiu para o domínio espanhol sobre os povos aqui da América. E lembrando que os espanhóis estavam em menor número, né? Menor número de pessoas aí. Aqui 2 imagens, a primeira delas exemplificando um pouco do que eu falei, a questão da superioridade bélica, cavalos, né, as armaduras, as espadas aqui. Uma outra imagem também que exemplifica isso que eu falei. Então, de fato, o que favoreceu esse domínio foram aqueles 3 fatores lá, as doenças, a rivalidade interna e o uso de armas ali, que era bem superior ao dos ameríndios. Mais adiante, eu falei que a colonização da América Espanhola ela tem algumas semelhanças e, em certa medida, algumas diferenças em relação à colonização da América Portuguesa, que foi sobre o Brasil.
aqui vai algumas das semelhanças nessa página aqui que a gente vai ver. Então, para facilitar essa administração colonial aqui, a Espanha criou 2 órgãos, né, que é a Casa de Contratação, esse com sede lá na Espanha, na cidade de Sevilha, e basicamente era um órgão encarregado de controlar o comércio aqui na colônia. E criou um outro órgão, que é o Conselho das Índias, 20 anos depois, né, um órgão criado para administrar a colônia, né, criar leis e executar a justiça aqui. E aqui a semelhança, para facilitar essa administração desses 2 órgãos aqui, a Espanha ela dividiu as terras conquistadas em 4 vice-reinados, né, vice-reinado do Peru, Rio da Prata, Nova Granada e Nova Espanha, e também dividiu essa região aqui a ser colonizada em algumas capitanias, né? A de Cuba, Chile, Venezuela, Guatemala e Flórida. Essa da Flórida eu coloquei um asterisco aqui, porque em um outro momento da história, quando a gente foi estudar ali os Estados Unidos no século XIX, a sua caminhada imperialista ali, os Estados Unidos, depois da sua independência, ele começa uma marcha para o oeste ali, e ele consegue parte do seu território comprando territórios ou por guerras, acordos diplomáticos, e o caso da Flórida, em 1819, ela foi comprada aí da Espanha, beleza? Mais à frente aqui, uma imagem para exemplificar onde que ficam aqui os 4 vice-reinados, e aqui, excluindo-se a Flórida, né, as 4 capitanias. E aí eu falei de semelhança porque Portugal, né, colonização da América Portuguesa, também lançou mão da divisão do território brasileiro em regiões. A primeira divisão a gente chama-se de capitanias hereditárias, é uma história que a gente já conhece bem, só 2 capitanias tiveram sucesso, que foi São Vicente e Pernambuco, mas aqui uma semelhança aí. Mais na frente a gente vai ver que tem muita diferença também. Aqui um outro mapa também que exemplifica essa questão da divisão aí das capitanias e dos vice-reinados. Vou deixar eles com zoom aqui para vocês olharem com mais calma depois. A economia, né? O que movimentou a economia espanhola aqui na colônia aqui. Então, basicamente, a mineração, o mais importante de todos, né? Então, ao contrário da colonização portuguesa aqui no Brasil, que não encontrou de imediato o ouro e os metais preciosos, a Espanha, logo no seu início da colonização, ela já encontrou aqui os minerais que ela tanto queria, ouro e prata principalmente. Então, a principal atividade econômica espanhola na América é, de fato, a mineração. E, em segundo plano, a gente tem as atividades de agricultura e pecuária, beleza? E aí, algumas diferenças aí. No caso da colonização portuguesa, a maior parte no início a gente teve a utilização da mão de obra indígena e depois a africana. No caso da Espanha, a maior parte dessa exploração foi feita com a mão de obra indígena, tá certo? Através de 2 formas de trabalho compulsório que eu listei aqui embaixo, que é a mita e a encomenda, que são um tipo de trabalho compulsório, né, que é forçado, né, por isso esse nome, trabalho compulsório, e é uma escravidão temporária, porque ela durava alguns meses, tá certo? Diferentemente da escravidão tradicional, onde o senhor de escravo era dono daquele escravo, até que esse escravo conseguisse comprar a sua alforria ou aquele senhor resolvesse conceber para ele a sua alforria. Beleza? Então tem essa diferença. E o Enem cobra muita questão em relação a isso. Tá certo? Então, no caso da América Espanhola, a exploração ela recaiu mais sobre a mão de obra indígena, no caso da portuguesa, a mão de obra negra africana. Beleza? Mas em ambos, né, as 2 forças de trabalho aí foram utilizadas. Beleza? Mais para frente a gente vai falar da sociedade
como que se organizou essa sociedade aqui colonial na América. E para falar um pouquinho disso, a gente vai entender aqui quem que são essas classes sociais, ou melhor dizendo, os grupos que compõem essa sociedade colonial espanhola aqui na América. Então, o primeiro grupo aqui, o mais importante, é as pessoas detentoras dos cargos públicos mais importantes, os cargos políticos mais importantes, os grandes proprietários de terras, eram chamados chapetones. Quem que eram esses chapetones? Eram espanhóis, que vieram aqui para a América para conduzir esse processo de colonização, seguindo as ordens lá do governo da Espanha. Beleza? Abaixo dele a gente tem os crioulos, que são descendentes de espanhóis, ou seja, são pessoas que nasceram aqui na colônia, e tem uma descendência espanhola aí. Os crioulos, eles já tinham menos direitos, eles tinham uma participação política limitada, eles ocupavam os cargos menos importantes, mas eram aí grandes e médios proprietários de terra. Abaixo dele a gente tem os mestiços, que são filhos de espanhóis ou com negros africanos ou com os próprios ameríndios, pequenos proprietários de terras e trabalhadores livres aí. E por último a gente tem os indígenas, que compõem a maior parte dessa população, e os escravos, os negros africanos utilizados como escravos aí. Lembrando que os indígenas, eles atuaram de forma do trabalho compulsório, então a gente tem a mita e a encomenda, e no caso os negros africanos, a escravidão tradicional que a gente já conhece. Basicamente a nossa aula de hoje é isso, e é muito importante então compreender a importância dos processos de colonização aqui na América. Quais processos são esses, professor? A colonização inglesa, que mais tarde a gente vai estudar a independência dos Estados Unidos, a colonização da América Portuguesa, o famoso Brasil Colônia, e mais tarde a gente vai estudar a independência do Brasil, e aqui, por último, que a gente estudou a colonização da América Espanhola, e aí a gente tem a independência da América Espanhola. Por que a gente então não tem a independência da Venezuela, a independência da Colômbia? E aí eu explico por quê. No caso da colonização inglesa, ela recaiu basicamente sobre as 13 colônias, que deu origem aos Estados Unidos. No caso da colonização da América Portuguesa, ela recaiu sobre uma região só, que foi o Brasil. Então a gente estuda a independência do Brasil. No caso da América Espanhola, a colonização ela recaiu sobre uma região muito maior, tá certo? E a independência, ela ocorreu, e a divisão dos territórios, ela ocorreu depois da independência. Então a Venezuela, a Colômbia, enfim, os países aqui de origem espanhola, eles vão ter a sua origem posteriormente ao processo de independência conquistada sobre a Espanha. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar o link desses slides na descrição da videoaula. Beleza? Obrigado.